Ei, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter a aula de sistema digestório, né? Eu peço desculpa a vocês se eu não tenho conseguido responder as dúvidas de vocês lá no fórum, no portal, antes do dia e do horário da aula. Minha vida tá muito corrida. Eu tô trabalhando assim, triplicado, né? As pessoas me perguntam se eu tô trabalhando normalmente com a pandemia. Eu até brinco que normalmente não, que eu tô indo trabalhar todo dia, mas normal não é não. Eu tenho trabalhado bastante. Então, como vocês sabem, quando eu tenho tempo, eu respondo lá no portal para vocês em qualquer dia da semana, em qualquer horário. Agora, quando eu não tenho, eu só consigo sentar mesmo no horário da aula para conversar com vocês, tirar dúvida. Mas mesmo assim, vocês têm acesso a Tayara, têm acesso a Vitória, tem meu WhatsApp, e aí algumas dúvidas rápidas vocês têm liberdade para mandar via WhatsApp para eu tentar sanar, tá? Mas aí o fórum, quem bota lá no fórum tem que ter paciência para esperar o dia e o horário da aula para eu conseguir ir lá responder, que é o meu horário de trabalho. Né? Quando dá para responder antes, eu respondo. Quando não dá, não tem jeito, né? E aí o meu pedido de desculpas é nesse sentido. Eu tenho alguns recadinhos para vocês. Um é em relação ao trabalho de fisiologia, né? É um puxãozinho de orelha bem delicado, bem leve, mas é porque é uma coisa que eu canso de falar com vocês, né? Que vocês já me conhecem desde a disciplina de anatomia, desde o ano passado. Vocês têm acesso fácil à minha pessoa, como eu já falei para vocês. Então, dúvida, dificuldade, qualquer coisa que tenha em relação ao trabalho, vocês têm facilidade de encontrar a professora de vocês e perguntar, né? Desculpa aos alunos que não precisavam estar ouvindo tudo isso de novo, mas mesmo eu já tendo falado várias vezes, né, eu ainda tenho problema com esse tipo de coisa. Né? Vocês me conhecem, sabem que tudo que eu faço eu deixo descrito, eu faço documento, como eu fiz o documento explicando o trabalho lá para vocês. O que é o trabalho de fisiologia? É pegar o mapa mental que vocês fizeram, inclusive quem estiver assistindo o vídeo, eu preciso conversar com as meninas do sistema renal, tá? Entre em contato comigo. Pegar o mapa mental que vocês fizeram, eu estou valorizando o trabalho de vocês, que eu redistribuí entre os colegas. Então, o meu mapa mental não ficou à toa guardado, eu não tive trabalho para eu fazer só para mim. Eu vou passar para o meu colega vai estudar através dele agora. Então, é uma forma de eu valorizar o trabalho que vocês tiveram confeccionando o mapa, que todo mundo tem acesso, todo mundo consiga estudar. Era fazer isso, pegar o mapa mental, fazer o resumo de uma lauda que é digitado, eu nem pedi resumo à mão, só tinha que tomar cuidado com plágio para também não copiar e colar de uma página. Né? Falei com vocês poderiam usar o livro para fazer o resumo. Uma semana, além do horário da aula que eu dei, é um tempo que dá para fazer, tá? Não é impossível, mesmo com todas as demandas que vocês têm. Vocês estão em grupos de 6, 7 alunos, então não tem problema nenhum, ao meu ver, né? Enquanto professora, a aula remota precisa de dedicação, mas se fosse aula presencial, eu também poderia dar o mesmo prazo para vocês, a mesma atividade em sala de aula, né? Pra vocês pegarem, sentar, fazer um resumo do sistema mesmo se não tinha o mapa. Ah, eu fiquei com o sistema renal na primeira etapa. Agora a professora me deu o sistema digestório. Era pesquisar sobre o sistema digestório, fazer um resumo de uma folha só, duas no máximo, com uma semana num grupo de 6, 7 alunos, né? E agora o que vocês precisam fazer? Um áudio explicando o mapa mental. Não pedir para fazer vídeo, não pedir para fazer seminário, que tem que ficar naquela correria doida, igual foi o seminário do primeiro semestre. Então, o que foi o trabalho de vocês? Fazer um resumo e agora gravar um áudio. Né? A diferença é que eu faço o documento, eu deixo tudo documentado, e isso foi válido para mim agora, né? Que eu precisei explicar novamente o que consistia o trabalho. E todo trabalho tem critérios de avaliação, gente. Mesmo se for a professora deu um seminário para fazer, um seminário é construído em etapas, vocês precisaram pesquisar o assunto, precisaram dividir temas, precisaram dividir quem ia falar o quê. E eu avaliei no primeiro bimestre em relação a isso. Agora que não é seminário, que vocês vão gravar um arquivo na casa de vocês, como é que é o meu critério de avaliação? O resumo que vocês fizeram, que já é uma forma de vocês estarem estudando o novo assunto, e o arquivo de áudio depois, e tá em tudo lá no documento.
Então, assim, professora, eu não entendi tal ponto. É só chegar para mim e perguntar, tá? A gente evita desgaste, evita de eu estar falando tudo isso aqui de novo com vocês, né? E o momento, eu não quero prejudicar vocês, tanto que é um trabalho tranquilo, tá? E aí, por que, professora, que você mandou mensagem, e-mail para alguns grupos no outro dia que ia ter prejuízo da nota, caso mandasse fora do prazo? Não é justo com os um monte de grupo que mandou para mim dentro do prazo, né? Então eu enquanto professora, eu preciso ser imparcial, né? Cumprir o prazo, conseguiu mandar, conseguiu postar no portal, beleza, um ponto do seu resumo já está garantido. Agora, o que eu falta avaliar é o restante da pontuação, que são critérios de avaliação. Vocês não estão fazendo 2 trabalhos em um só, como está lá no documento, tá? O trabalho todo vale tantos pontos. Mas isso aqui vai valer isso aqui vai valer isso. Igualzinho no seminário presencial que eu fiz com vocês, né? Que eu mostrei para vocês que eu fiz um documento lá e eu ia pontuando. A arguição oral vale meio ponto. Qualidade dos slides, mais 1 ponto. Entrosamento do grupo, mais meio ponto. Isso significa que vocês estão fazendo 5 trabalhos em um só? Não, vocês estão fazendo apenas um trabalho e eu tenho critérios avaliativos. E aí eu peço, por favor, que se não tenha ficado claro, que vocês me procurem, tá? Às vezes eu respondo por e-mail poucas palavras, mas eu converso com vocês o tempo inteiro na hora que eu tô trabalhando, para não deixar de responder vocês. Né? Vocês me procuram, eu aviso, ó, vou falar rapidinho porque eu tô trabalhando. Então não dá para eu ficar emendando muita conversa, mas eu nunca deixei de responder, tá bom? Foi um puxãozinho de orelha só, carinhoso, como eu falei para vocês. Em relação à aula de inovação, a gente não tem para esse final de mês e o começo do outro aula remota, tá? De inovação. A gente tem só os fóruns. Não lembro de cabeça agora quando é que a gente vai ter a próxima aula remota, mas eu vou avisar vocês. E aí já vão dando andamento no protótipo de vocês, vocês vão ter que apresentar ele já no final do próximo mês para a gente encerrar a disciplina, tá bom? Provavelmente vai ser bem próximo da próxima aula remota, mas aí na semana que vem eu passo a data para vocês direitinho. Então hoje é só aula de fisiologia. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema digestório, né? A disciplina de fisiologia humana de vocês, como eu já comentei com vocês desde o primeiro dia de disciplina, é uma disciplina de 40 horas, é uma disciplina bem pequenininha. Anatomia, vocês tiveram uma disciplina de anatomia de 80 horas, então dava pra gente aprofundar muita coisa. Sistema digestório na fisiologia, eu poderia dar para vocês uma aula de 3, 4 horas tranquilamente, né? Porque aí a gente adentra também aspectos bioquímicos, que o sistema digestório ele é muito rico fisiologicamente falando. Então, como a disciplina de vocês não contempla essa carga horária, né? A gente fala de forma sucinta, de forma breve, sem deixar de passar nada importante. E como a gente está em aula remota também, eu tive o cuidado de preparar o material para vocês, deixando no slide tudo escrito, né? Em relação às enzimas, onde que é secretada, qual é a função, que é muita coisa. E aí, se eu só falar pelo vídeo, o vídeo pode ficar cansativo, nem todo mundo gosta de ficar assistindo vídeo de 1 hora, mesmo que é um vídeo de aula. Então, vocês vão ter, pelo menos de forma resumida, porque o capítulo do livro é grande também, vocês vão ter pelo menos nos slides, de forma resumida, que vocês podem fazer um esboço em casa, além de ter o mapa mental que as meninas fizeram, que tá muito bom, tá? Então, assim, é uma base boa para vocês estudarem. E aí, professora, a gente não precisa se aprofundar nisso? Não é que não precisa se aprofundar, mas quem for trabalhar nessa área depois vai precisar se especializar e vai ver de forma mais profunda. No bacharelado, né, nos cursos de vocês especificamente falando, nutrição e biomedicina. Fisiologia são 40 horas, então a gente não consegue aprofundar muita coisa, tá bom? E aí a gente vai relembrar um pouquinho dos aspectos anatômicos e aí adentra um conceito importante aqui na fisiologia do sistema digestório, né? Por quê? Porque ele contribui para a homeostase ao transferir nutrientes, água e eletrólitos do ambiente externo para o ambiente interno. Então, ele faz essa transferência garantindo a homeostase. Homeostase, ela é essencial para a sobrevivência das células, como vocês viram desde lá a primeira aula que a gente teve.
Por quê? As células precisam de suprimento constante de nutrientes para sintetizar novas partes celulares, novos produtos secretórios e sustentar reações químicas geradoras de energia, porque a gente tem reação química o tempo inteiro, né? Então, como é que funciona isso? A gente tem o alimento juntamente com o oxigênio, né, que é produto de degradação do gás carbônico, mais a água e mais a energia. Tudo isso é essencial para preparar a homeostase corpórea, né? Além disso, o funcionamento celular adequado vai depender da manutenção da disponibilidade de água e de diversos eletrólitos. Aí só um minutinho aqui para eu tomar um copinho de água e falar mais devagar também. Então, o sistema digestório, ele tem um papel importantíssimo na homeostase. Os outros sistemas têm? Tem também, sem sombra de dúvida. Mas o sistema digestório, juntamente com o sistema renal, vocês vão ver lá que eles têm esse papel importante para o equilíbrio corpóreo, por conta da degradação, reabsorção, absorção e eliminação de eletrólitos, nutrientes, água e outras substâncias essenciais. Então, nós temos a circulação sistêmica e a circulação portal, que vocês ainda não tinham ouvido falar. O que seria essa circulação portal? Através da veia porta-hepática que a gente fala, né? Porque aí, através da boca e da ingestão, nós vamos ter a digestão do alimento ali pelo esôfago, estômago, intestino delgado, cólon, reto e a eliminação, né? Na formação de fezes. E a absorção e secreção de nutrientes, de águas, de eletrólitos pela corrente sanguínea, né? E aí, através da motilidade gástrica, o movimento gástrico que a gente fala, o sistema gastrointestinal apresenta 5 processos básicos que vocês já viram desde lá a anatomia, né? Que é o de motilidade, a de secreção, digestão, absorção intestinal e excreção. Professora, eu não lembro o conceito desses processos, não tem problema, eu coloquei aqui na aula para vocês. Né? E como é que funciona essa motilidade gástrica? Nossa parede, nossa mucosa intestinal, como eu comentei para vocês lá na anatomia, antes era chamado de tubo digestivo ou tubo digestório, que é um tubo mesmo, que começa na boca e vai até o ânus. Ele apresenta microvilosidades, que a gente chama. Isso aqui é lá da histologia, que vocês vão ver melhor na histologia, tá? O que são essas microvilosidades? É a observação microscópica, né? Isso aqui é a observação microscópica da mucosa normal com microvilosidades. Essas microvilosidades lembram cílios, a gente chama de células ciliadas. Por quê? Essas células ciliadas, elas vão auxiliar na motilidade do alimento, ou do quimo, do bolo alimentar, vai depender de onde esse alimento está, que ele vai receber um nome diferente, né? Isso daqui é de uma mucosa plana, ó. Uma pessoa que tem doença celíaca, o celíaco, ele não tem essa microvilosidade, né? E aí a mucosa fica plana. Se não tem essa microvilosidade, o alimento ele não consegue caminhar pelo trato gastrointestinal, né? E aí vai acarretar uma série de problemas. Aí a gente consegue observar aqui nessa figura, ó, o interior do intestino delgado, por exemplo, ó, todo cheio de microvilosidade. Para quem gosta de dobradinha, bucho, buchada, recebe um monte de nome diferente, consegue observar essas células tranquilamente, porque lembra pelinho, né? E ela é feita assim anatomicamente para auxiliar no andamento do alimento pelo sistema gastrointestinal. Né? Por quê? Qual é o conceito disso? Então, o conceito de tornar os alimentos solúveis através de modificações químicas que sejam absorvidos e assimilados. Então, foi o que eu falei com vocês, que o sistema gastrointestinal, ele é extremamente rico, porque é nele que acontece a maioria das modificações químicas que a gente tem no nosso organismo, né? Então, a gente adentra muito a bioquímica, né? Quando a gente fala de sistema gastrointestinal, até na fisiologia.
Então, algumas coisas vocês não vão aprofundar na fisiologia, mas vocês vão ver lá na bioquímica, por exemplo. Tem função de preensão, mastigação, transformação química, absorção de alimentos e expulsão de resíduos eliminados em forma de fezes, né? De que forma que acontece isso? Nós temos a todo momento o envolvimento da atividade enzimática, além de atividade hormonal, tá? Uma série de processos são regulados via hormônios no nosso corpo, mais a motilidade, que vai fazer com que haja quebra dos alimentos para eles serem absorvidos, né? Essa motilidade ela acontece de que forma? Através da peristalse, que são os movimentos gástricos, né? Eu brinquei com vocês lá que não é por gravidade que o alimento vai se movimentar no nosso corpo, mas através de movimentos peristálticos, que é aquela movimentação da musculatura lisa, né? Sendo que todos os nossos órgãos do sistema gastrointestinal são envoltos, são revestidos pela musculatura lisa. Sistema digestório, etapas, né, que eu falei para vocês que eu trouxe o conceito das etapas, tá? A mastigação, ela é responsável pela desintegração parcial dos alimentos através de um processo mecânico, além do processo químico. A deglutição, a condução dos alimentos através da faringe para o esôfago. A ingestão, a introdução do alimento no estômago. Digestão, desdobramento do alimento em moléculas mais simples. A absorção, processo realizado pelo intestino, os dois, tá? E a defecação é a eliminação de substâncias não digeridas do trato gastrointestinal, que não serve mais para o nosso organismo. Então, aqui ó, nós temos o tubo digestório, além de órgãos anexos. Divisão. Canal militar é ótimo, né? O canal alimentar, nós temos a cavidade da boca, a falsa e faringe, esôfago, estômago, intestinos e reto. E os órgãos anexos, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. A cavidade da boca, ela vai ter início lá no orifício interlabial, entre os lábios, e vai terminar lá no arco palatoglosso. Vestíbulo da boca é o espaço limitado por um dos lábios da bochecha e por outros pela gengiva e dente, constituindo o restante da cavidade da própria boca. A rima da boca é a fenda existente entre os lábios, as pregas, né, superior e inferior, então isso é chamado de rima na fisiologia. Na papila do ducto parotídeo há o ducto parotídeo, canal de escoamento de secreção da glândula parótida, também conhecida por glândulas salivares, é a mesma coisa, tá? E o palato separa a cavidade nasal da boca, né? Que aí nós temos o palato, faringe, dentes, úvulas, palato mole, língua, tonsila palatina, que são as amígdalas. As fauces indica estreita passagem entre a cavidade da boca e a faringe. A entrada da face é chamada de istmo das fauces, é limitado pela úvula, no anel linfático da faringe. Já tonsilas linguais, tonsila faríngea, tubária, aí nós temos a língua, que é um órgão de músculo revestido por mucosa que exerce função de mastigação, deglutição, é um órgão gustativo e é responsável pela articulação da fala, onde nós vamos ter a raiz da língua, o corpo, o dorso e o ápice. Raiz da língua, corpo, dorso em cima da língua e ápice. Dentes estão implantados na maxila e na mandíbula. O homem adulto tem 32, que aí a gente vai passar, que é mais da anatomia, tá? Para vocês lembrarem. As glândulas salivares ou parotídeas são consideradas órgãos anexos, sendo que a saliva ela é responsável pelo umedecimento, dissolução, lubrificação do alimento e pelo início da digestão de polissacarídeos. Nós temos glândulas salivares menores, maiores, submandibulares e sublinguais. Né? Lá na secreção salivar, então, o que a gente vai ter presente? As glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais. 25% são as parotídeas, 70% submandibulares e 5% sublinguais. A secreção salivar ela é composta de águas, eletrólitos e matéria orgânica.
Secreção diária vai variar em torno de 800 a 1.500 ml de saliva. Então, 1,5 litro de saliva por dia você produz. Então, aquele gato, aquela gata que tem um beijo muito molhado, deve produzir mais próximo de 1.500 do que os indivíduos normais, que variam aí entre 800 e 1.500 ml. E o pH vai variar entre 6 e 7,4. O que é importante? Qual é a importância da saliva na higiene oral? Né? Em condições normais, vai ocorrer a liberação de 5 ml por minuto. Durante o sono, isso vai reduzir bastante. É por isso que é comum a pessoa acordar com a boca seca. Porque a saliva ela vai ajudar a evitar processos de deteriorização de diversas maneiras. Né? Como, por exemplo, o fluxo salivar carrega bactérias patogênicas. Né? Então, se a gente está liberando saliva, está deglutindo saliva, a gente está eliminando essas bactérias. Tem presença também de fatores bactericidas, então uma boca que fica muito seca também, ela tende a ter infecção com mais frequência. Tem a presença do íon tiosanato, tem a presença de enzimas proteolíticas, como a lisozima, ajuda o íon tiosanato a penetrar na bactéria, ataca diretamente a bactéria, então tem um fator linfático lá na saliva, além de digerir partículas alimentares, removendo o substrato para desenvolvimento das bactérias. E a presença de anticorpos, porque as tonsilas palatinas, que estão ali bem pertinho das glândulas salivares, né, as amígdalas, se vocês se lembrarem lá da aula da semana passada, elas são órgãos considerados órgãos linfóides. A faringe é um órgão visceral mediano, miomembranáceo, faz parte do sistema respiratório e digestório. Tem a parte nasal, oral e laríngea. Na deglutição, o palato-mole é elevado, que vai bloquear a continuidade. Isso é anatomia, tá? Só para relembrar. Esôfago também é um tubo miomembranáceo, tem contração da musculatura, onde a gente já chama aí de peristaltismo, que é através desse peristaltismo que a gente consegue empurrar o bolo alimentar. Até o esôfago é bolo alimentar, tá? A falta de relaxamento das fibras lisas é conhecida como achalasia ou cardioespasmo, causada pela degeneração de células ganglionares. Isso é uma condição patológica. Nós temos lá a circulação portal e a presença do nervo vago, que é extremamente importante para a regulação do sistema gastrointestinal. E o esôfago, uma figurinha da anatomia. Isso eu tô deixando salvo para vocês terem o material, tá? O estômago, para a gente lembrar lá da anatomia, a gente tem a cárdia do estômago, o fundo, o corpo, o piloro. E aí, como é que funciona a regulação do esvaziamento gástrico? Entrando já na fisiologia, sem conversar muito sobre anatomia, que a aula de hoje é fisiologia. A gente tem alguns mecanismos chamados mecanismo neuroendócrino, porque no sistema gastrointestinal, o único sistema autônomo que a gente tem fisiologicamente no corpo é o sistema cardiovascular, porque o coração ele é autônomo, ele consegue conduzir atividade elétrica sozinha, Então, o sistema gastrointestinal ele precisa de regulação constante, tanto do sistema nervoso autônomo quanto simpático e do central, através do sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. E aí esses mecanismos que a gente chama de neuroendócrinos, porque tem participação ali do sistema endócrino através da liberação de hormônios, da região antropilórica, antes do piloro, do estômago, e do duodeno, vão regular o esvaziamento gástrico. Nós temos lá o esfíncter pilórico, lá na figurinha lá do estômago, fica bem próximo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a imagem, antropilórico, nessa região. Canal pilórico, nós vamos ter um esfíncter, que ele tem como responsabilidade uma barreira entre o estômago e o duodeno, para que não fique tendo refluxo, além de ser regulador, de acordo com a capacidade do duodeno de processar o quimo. Foi para a boca e até chegar ao estômago é chamado de bolo alimentar. Se misturou com ácido clorídrico que tem presente lá no estômago, ele recebe o nome de quimo. E esses reguladores da atividade motora do piloro são alguns neurotransmissores através do sistema nervoso
autônomo, que é a acetilcolina, chamada de ACH, que é neurotransmissor, além da noradrenalina, também é um neurotransmissor, e de hormônios gastrointestinais, como a gastrina, a secretina, a colecistocinina ou colecistoquinina, é a mesma coisa, que CCK, o peptídeo inibitório gástrico, chamado de GIP, e a enterogastrona. Tá? Então, como é que funciona isso? Nós vamos ter a presença ali de plexos intramurais presentes no estômago. Esses plexos vocês vão conseguir observar na aula de histologia, tá? São tecidos. E aí o sistema nervoso central, através da atividade simpática ou da atividade parasimpática, a atividade simpática aumenta, né, essa redução do esvaziamento gástrico, enquanto a atividade parasimpática vai diminuir. E aí a gente vai ter liberação de secretina no ácido, né, que são os quimiorreceptores duodenais. A colecistoquinina e o GIP, que é responsável por emulsificar, começar a quebra, a emulsificação de gorduras, que vai aumentar essa hipertonicidade do estômago. E temos também a liberação da gastrina, que é extremamente importante na degradação ali de aminoácidos. Né? Isso eu peguei do livro do Aires de 2008. Como é que é a composição desse suco gástrico, então, e suas funções? O ácido clorídrico, ele tem importante função bactericida, tá? E na sua ausência vai aumentar a incidência de infecções do sistema gastrointestinal. Ele é produzido por células parietrais ou cínticas de glândulas gástricas do corpo do estômago. Então, são glândulas gástricas, onde é que estão essas células parietais? Presentes no estômago. E temos também a presença de pepsinogênio, né, que é produzido por células pépticas ou as principais glândulas gástricas do corpo, entre o ântrio e a cárdia, lá no estômago também, que vai ser lançado lá na luz gástrica dentro do estômago, na forma de proenzima, que vai ser hidrolisado depois e vai virar pepsina. O pepsinogênio, a gente fala que é a matéria-prima da pepsina, que é uma enzima também digestiva, tá? Que vai ter um valor de pH ali inferior a 5. Então, o pepsinogênio é a forma inativada da pepsina. Ele está presente lá no suco gástrico. Lipase gástrica também vai ser lançada lá na luz gástrica na forma ativa. É uma enzima que ela vai hidrolisar em meio ácido triacilgliceróis, né? Que são moléculas que estão na composição de alimentos. Essa lipase gástrica ela é produzida por células específicas de glândulas gástricas. Além de termos o muco, né, que são 2 tipos, secretados pelo estômago. Por células superficiais de glândulas gástricas, que é conhecido como muco insolúvel ou visível, que vai reter o bicarbonato, sumiu aqui. Vai reter o bicarbonato por essas mesmas células, ou muco secretado por células do pescoço das glândulas gástricas, que vão formar um muco solúvel, que vai se misturar ao alimento, lubrificando, protegendo mecanicamente a mucosa gástrica durante o processo digestivo. Então, nós temos a presença de 2 mucos, o muco solúvel e o muco insolúvel. E é fácil lembrar, né? Está descrito aqui bonitinho, de forma resumida, para vocês terem o material. Mas é fácil lembrar porque o muco solúvel, como o próprio nome já diz, ele é solúvel. Então, ele é produzido ali na célula do pescoço e ele vai conseguir alcançar lá o estômago dentro lá daquele suco gástrico, porque ele tem essa função de lubrificação, de hidratação daquele bolo alimentar. Porque pensa que a gente fala, nossa, tal comida desceu rasgando, porque eu não mastiguei direito. É porque não teve a quebra molecular desde lá das glândulas salivares, parotídeas, né, com a liberação das enzimas salivares, não conseguiu dar conta, e aí também o muco solúvel não foi capaz de lubrificar esse alimento para ele descer de forma tranquila, sem causar nenhum dano às nossas mucosas. E o insolúvel já está lá dentro do suco gástrico, responsável por reter bicarbonato. Por que é responsável por reter bicarbonato, professora? Porque o suco gástrico, né, ele é altamente ácido, né? Então, se a gente tem um muco insolúvel, ele não vai se misturar, né? A grosso modo falando, ele se mistura, tá? Mas só para ficar mais fácil de especificar isso.
retendo bicarbonato, a gente consegue ter um meio mais básico, né? O estômago, como vocês já viram na anatomia, ele já tem uma mucosa de proteção justamente para proteger desse ácido estomacal que a gente tem. Mas quando tá ácido, o meio tá ácido demais, por que a pessoa começa a reclamar? Eu tô com gastrite, não é assim? Então, o muco insolúvel, ele é mais um fator de proteção. Bicarbonato é secretado por células superficiais de mucosas da glândula gástrica, fica retido na camada de muco insolúvel da barreira gástrica, com funcionamento de tamponamento, e vai proteger a mucosa gástrica. A gastrina é um hormônio gastrointestinal produzido por células G da região antral, lá do estômago também, e entre outras ações secretoras e motoras, ela vai estimular diretamente a secreção do HCI, né? O que é esse HCI? Vou tomar uma água aqui. O ácido clorídrico. Pelas células parietais e tem efeito trófico sobre a mucosa gástrica, estimulando o seu crescimento. Outro hormônio que a gente tem também é a somatostatina, né? Então, o que é essa somatostatina? Somatostatina. É por isso que às vezes eu coloco lá as siglas, porque esses nomes é bem complicado. Ela existe sob duas formas, né? Dependendo da origem. Quando ela é secretada por células chamadas células deantrais, lá no antro pilórico, ela é um hormônio, e quando secretada pela célula do corpo gástrico, ela é um parácrino, né? Ela é uma enzima. Nas duas formas, ela tem a função de regular a secreção de ácido clorídrico, no sentido inibitório. Como é que funciona isso, professora? Fisiologicamente falando. Se eu estou produzindo ácido clorídrico demais, é ácido. Eu vou aumentar o meu pH intestinal, meu pH estomacal. Se eu estou aumentando demais esse pH, é muito mais fácil eu ter uma lesão na mucosa estomacal que está acostumada com o nível de pH. Eu elevei demais por algum motivo, eu comi um alimento muito ácido e aí me deu a famosa gastrite. Se eu tenho uma gastrite de recorrência, essa gastrite pode estar lesionando a parede do estômago e pode provocar uma úlcera gástrica, que pode virar uma condição crônica, e essa úlcera, se não tratada, pode virar um câncer do estômago. Né? E por que pode acontecer isso? Porque a somatostatina ela não está funcionando nas suas duas formas, que a função é regular a secreção, inibindo, né? Que o estômago não vá liberando essa secreção demais para lesar o próprio estômago. É uma função de defesa. Além da gente ter a histamina, que é um parácrino, né? Secretada por células enterocromafins da lâmina própria do corpo gástrico. Esses nomes, assim, muito estranho, né? Enterocromafim, células D, células G, igual vocês vão ver, são os nomes das células, tá? Não precisa pegar a isso não, porque senão vocês endoidam e não conseguem entender a matéria. Né? E essa histamina ela é responsável por estimular diretamente células parietais. Temos um fator intrínseco, né? Que é a glicoproteína produzida pelas células parietrais e ossínticas, né? Que é extremamente necessária para a absorção de vitamina B12 lá no ilho. Então, o que é esse fator intrínseco e por que ele é produzido, por que ele é tão importante em pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, por exemplo? Porque ele é esse fator intrínseco produzido na região do estômago, ela é uma glicoproteína que vai ajudar a absorção de vitamina B12, né? E aí a pessoa, quando faz a redução de estômago, quando ela faz a cirurgia bariátrica, se ela tira uma parte, uma porção desse estômago, ela deixa de produzir e liberar esse fator intrínseco. Consequentemente, ela não consegue absorção de vitamina B12. E aí começa, né, queda de cabelos, processos anêmicos. E aí é por isso que é muito comum também a pessoa que fez a cirurgia bariátrica precisar fazer depois um tratamento com noripurum, ou com vitaminas do complexo B injetável, ou aumentar a absorção de ferro de alguma forma, tá? De forma bem básica falando.
Nós temos 3 fases da secreção gástrica. A fase cefálica, a gástrica e a fase intestinal. A fase cefálica, ela é responsável pela via vagal, que a gente chama. Lembra lá do nervo vago que eu falei para vocês? O estômago, todo o nosso sistema gastrointestinal, ele é inervado por esse nervinho, chamado de nervo vago. E aí o parasimpático, sistema nervoso autônomo, ele é responsável por excitar a produção de pepsina e de ácido, né? Lembra lá que a gente tem o pepsinogênio, que é a forma inativada da pepsina. E aí quando tem a pepsina, ela é uma enzima, tá? Quando tem alguma quando o corpo entende que tem algum alimento, o parasimpático ele começa a aumentar a produção dessa pepsina e desse ácido. Introduzir o alimento no nosso corpo, né? Sendo que a pepsina ela só vai reagir em meio ácido, tá? Então, se não tem ácido clorídrico, ela vai ficar na sua forma inativada lá de pepsinogênio. A gente passa para fase gástrica. A pepsina ela é muito responsável também por desdobrar, que a gente fala, né? Fazer a quebra de proteínas e peptídeos simples. Na fase gástrica, a gente vai ter os reflexos secretores nervosos locais, além de reflexos vagais e a estimulação por gastrina e a histamina, né? Que são aqueles hormônios que eu expliquei para vocês lá no slide anterior. E a fase intestinal, a gente vai ter a presença de mecanismos nervosos e mecanismos hormonais. Tudo isso para que haja, aqui ó, plexo nervoso local, o estômago ele é todo inervado, tá? Tudo isso para que haja quebra dos alimentos, para que haja absorção dos alimentos e para que haja todos aqueles processos, aquelas fases de digestão, ingestão e eliminação do que as nossas células precisam. Nós temos o pâncreas, que é um órgão anexo que a gente tem no nosso corpo, como vocês viram na anatomia. O pâncreas é endócrino e o pâncreas exócrino. Pâncreas endócrino é responsável pela liberação de insulina e glucagon. A insulina, como vocês já sabem, né? Ela é responsável pela captação da glicose, tá bom, gente? Ela capta a glicose para dentro da célula, a célula ela vai utilizar essa glicose enquanto fator energético e o que ela não utilizar vai ser produto de degradação. Enquanto o glucagon, ele vai fazer o contrário, ele vai pegar essa glicose de dentro da célula e vai jogar de volta para a corrente sanguínea, é um efeito antagônico. Então, o alimento que a gente ingere, ele tem uma alta taxa de glicose, ele vai estimular células do tipo beta no pâncreas e ele vai inibir as células do tipo alfa, que são as células no pâncreas responsáveis pela produção de insulina ou do glucagon. Lá no pâncreas vai ser liberada essa insulina. O fígado, então, essa insulina vai agir principalmente diretamente lá no fígado, que vai absorver a glicose e vai armazenar na forma de glicogênio, forma inativada da glicose, que é a forma que vai fornecer energia para as células. Né? Agora, se esse alimento ele tem uma baixa taxa de glicose, meu corpo ele está precisando de açúcar, né? Lá no pâncreas vai ser inibida as células do tipo beta, que as células do tipo beta, lembra aqui, ó, ela libera a insulina. E vai começar a estimular as células do tipo alfa. São células sensíveis. Então, a presença ou a não presença da glicose na corrente sanguínea vai estimular uma e inibir outra sempre. E aí o pâncreas vai liberar o glucagon, o fígado vai quebrar esse glicogênio, que lembra que o glicogênio é a forma inativada da glicose? Quebrou o glicogênio, ativa a glicose e vai liberar essa glicose na corrente sanguínea. Aí a pessoa não vai ter o que a gente chama de quadro hipoglicêmico, que é o açúcar no sangue que caiu. Então, botei essa figurinha aqui que ela dá para explicar de forma bem simples e tranquila para vocês como é que funciona esse mecanismo regulatório. Lá no trato gastrointestinal, então, suco gástrico, presença de gastrina, né? No suco pancreático e a presença da bile, que é armazenada, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. A bile que eu ainda não tinha comentado para vocês, lá colocado por escrito,
ela é produzida lá no fígado e ela tem função de emulsificante. Então, ela é responsável pela quebra de gordura, como se fosse um detergente, né? E aí, esse suco gástrico, juntamente com o suco pancreático e a bile, são responsáveis pela degradação alimentar mesmo de macromoléculas e micromoléculas. Esse quimo ele vai descer do estômago para o intestino, né? E aí, em contato com o intestino delgado já começa a captar a presença, se é um alimento muito gorduroso, se tem muita molécula lipídica, muita molécula de gordura que precisa ser quebrada. Se tiver, vai ser liberado CCK, desde lá do estômago, que é a colecistoquinina. Essa colecistoquinina ela é responsável pela contração da vesícula biliar, além de que também ele vai auxiliar ali na digestão de carboidratos, digestão de proteínas, mas principalmente na digestão de gordura. Porque se ele começa a contrair o hormônio CCK, tá, gente? Se ele começa a contrair a vesícula biliar, essa vesícula biliar vai começar a liberar no trato gastrointestinal a bile, né? Que lá no seu formato inativado no fígado é o bilirrubinogênio, que a gente fala. Né? Teve a contração, ela começa a liberar bile. Se está liberando bile, o corpo já entende que precisa aumentar a produção dessa do bilirrubinogênio lá no fígado, para depois ser armazenado na sua forma ativa, que é a bilirrubina. E aí essa bile vai adentrar o quimo para fazer a quebra de gorduras, né? Além da secretina, que é responsável pela liberação do suco pancreático, que também é responsável pela quebra de proteínas, a quebra de carboidratos. Fígado e vesícula biliar. Fígado e a vesícula biliar, responsável por secretar bile. Essa bile ela é formada por sais biliares, colesterol, lecitina, bilirrubina. A bile não contém enzima digestiva, então a bile ela não é uma enzima, é um emulsificante, como eu falei para vocês, ela tem ação de detergente, igual o Limpol, TU, que vocês usam lá na casa de vocês, né? Limpol, TU, Uau, detergente. O que o detergente faz? Ele não é responsável por tirar a gordura das nossas vasilhas? A bile funciona da mesma forma. E a secretina é um hormônio que vai estimular a liberação do bile, né? E sendo que é tudo inervado, pela veia cava inferior, veia hepática, veia porta hepática. O sangue proveniente do intestino, estômago, esôfago vai ser coletado ali pelo sistema porta hepático que a gente fala. Secreção da bile, ajuda a emulsificar grandes partículas de gordura, tudo aquilo que eu falei para vocês, mas eu já deixei escrito para vocês terem o material. Ajuda na absorção dos produtos finais, na digestão de gorduras através de mucosa. Além disso, serve como meio de excreção de diversos produtos do sangue, como a bilirrubina e excesso de colesterol, hipercolesterolemia. Aí tem uma imagem aqui da anatomia do controle autônomo do trato gastrointestinal juntamente com o sistema nervoso, onde a gente pode observar aqui os plexos nervosos. E aí os nervos intrínsecos, como eu comentei para vocês, que estão presentes na regulação da função do trato gastrointestinal, são o simpático e o parasimpático. O simpático, lá do sistema nervoso autônomo, ele é responsável por inibir ou desacelerar a contração e secreção do trato digestório. O parasimpático ele faz o efeito antagônico, o efeito contrário. Ele vai aumentar a mobilidade do músculo liso e promover a secreção de enzimas digestivas e de hormônios. Né? E aí, como é que ocorre o vômito? Por que ocorre o vômito? Porque é controlado, a gente tem um controle do sistema nervoso autônomo, né? Lá pelo bulbo. E aí é uma forma de expulsão que vai vir lá do diafragma de músculo abdominais, através de uma inspiração profunda com fechamento da glote. Vai ter a contração diafragmática, a contração dos músculos abdominais da úvula. A úvula vai se levantar e aí o alimento vai sair, né? Devido a algum processo que o corpo não conseguiu digerir de forma correta. Né? Aquelas pessoas que comem até vomitar naqueles concursos de comida. Ou algum processo patogênico, né? Porque está passando mal. Ou por algum processo alcoólico. Por quê, professora? Que eu tomo as birita e depois eu vomito tudo.
Porque o álcool ele é altamente irritante da mucosa gástrica. Então, é um mecanismo de proteção. Para vocês que ficam bebendo aí, chamam Raul. A diarreia, né, é um outro processo patológico que tem a ver também com o sistema nervoso autônomo. Pode ser causada pela mobilidade excessiva. Então, se é mobilidade excessiva, quem é que é responsável? É o parasimpático, né, devido do intestino delgado devido à infecção bacteriana e viral. Então, o intestino delgado ele vai mobilizar demais, ele não consegue absorver a água daquela, porque que deixa as fezes mais endurecidas, característica mais durinha, né? A absorção de água. Se absorveu muita água daquela fezes, aquele quimo, né, vai ficar durinho, um cocôzinho de cabrito. Se não está absorvendo água, vai ficar de forma pastosa. Se tem mobilidade excessiva do intestino delgado, intestino grosso não dá conta de absorver essa água, reabsorver essa água. E aí vai sair em formato aquoso, que a gente fala. Ou pode ser também pela deficiência de lactase, que é uma enzima, né, para quem tem intolerância à lactose, por exemplo, ou pela cólera, né, que é a bactéria Vibrio cholerae, que causa a secreção de quantidade excessiva de fluido pela mucosa do intestino grosso. Então, nesse caso aqui da cólera, né, que dá a diarreia, não é porque não está absorvendo água, já é o contrário, porque tem uma quantidade excessiva de fluido pela mucosa do intestino grosso que está sendo liberada. Funções: ingestão de alimentos. Nós temos a mastigação, a propulsão, secreção de suco digestivo. A mastigação, por ação dos dentes, o alimento é partido em pedaços pequenos, que vai tornar mais fácil a ação das enzimas. A propulsão é o movimento do alimento ao longo do trato. Secreção de suco digestivo, ao longo do trato digestivo, é o alimento misturado com secreções produzidas por várias glândulas, que vão ajudar a lubrificar, liquefazer, ajustar o pH e digerir o alimento. Aí nós temos digestão, absorção, defecação. Vocês já sabem que eu já mencionei. E aí eu coloquei para vocês aqui, ó, fiz um quadrinho que ele tá bem legal, bem resumido. Vocês podem imprimir esse quadro, fazer resumo, guardar no caderninho de vocês. Os meninos da nutrição, que vão trabalhar bastante isso, já podem aproveitar esse resumo aí que a professora fez para vocês e deixou já no esquema para vocês se aprofundarem melhor depois. Né? O órgão digestório, por exemplo, como é que funciona esse quadro? Nós temos a boca e as glândulas salivares. Na mobilidade, ela é responsável pela mastigação. E aí nós temos na saliva a secreção da amilase, do muco e da lisozima, que são enzimas salivares, né? Que são responsáveis pela digestão ali de carboidratos. E de absorção, a gente não vai ter nenhuma absorção de alimentos, exceto alguns medicamentos, né? Aqueles medicamentos que a gente coloca sublingual, que a gente fala embaixo da língua. Faringe e esôfago, na mobilidade responsável pela deglutição, tem a secreção, tanto na faringe quanto no esôfago, do muco. E aí, qual muco que é, se tratando a nível de pescoço? É o muco solúvel ou o muco insolúvel? É o muco solúvel, né? Que vai conseguir lubrificar esse bolo alimentar para que seja enviado para a digestão. Qual o papel da digestão e da absorção? Nenhum. Faringe e esôfago é só conduzir o bolo alimentar. No estômago, a gente vai ter, em relação à mobilidade, o relaxamento receptivo, porque esse bolo alimentar ele vai ficar horas ali no seu estômago até ele conseguir ser digerido, porque é um processo químico que demanda tempo. Então, é por isso que quando você come a feijoada, parece que aquela comida estacionou ali no estômago, porque ela de fato estaciona. Ela vai demorar a descer até que ela seja quebrada através do suco gástrico, ácido clorídrico, presença da pepsina, que é a formativa lá do pepsinogênio, presença do muco insolúvel e do faltor intrínseco, onde a gente vai ter digestão de carboidratos contínua no corpo do estômago, digestão de proteínas, que vai começar lá no antro do estômago já. E em relação à absorção, nenhum alimento. Algumas substâncias só que a gente consegue absorver no estômago, tá? De absorção. Lá no sistema gastrointestinal, os maiores órgãos responsáveis pela absorção de proteínas, essa parte do trato gastrointestinal alto que a gente fala, é mais responsável pela quebra. E em relação à absorção de proteínas, é mais a nível intestinal.
né? Mas o álcool e a aspirina, que é aquele famoso AAS, ele consegue ser absorvido no estômago. Aí é por isso que a gente fica tão ruim do estômago quando bebe demais. Pâncreas exócrino não tem função na mobilidade, porque ele é um órgão anexo, assim como o fígado também. Então, ele não auxilia na mobilidade gástrica, mas ele auxilia ali na secreção de enzimas digestivas, como a tripsina, quimotripsina, carboxipepidase, a amilase, a lipase, né? Isso tudo de forma resumida, porque vocês veem isso lá na bioquímica. Na digestão, essas enzimas realizam a digestão do lúmen do duodenal e não tem função na absorção. O fígado também não. Em relação ao fígado, libera bile, que é composto de sais biliares, é uma secreção alcalina, onde tem a bilirrubina, que é um emulsificante. Então, na digestão, a bile não digere nada, mas esses sais biliares vão facilitar a digestão e a absorção de gordura, a quebra e a eliminação da gordura. No intestino delgado, a mobilidade, a gente tem a segmentação, complexo de mobilidade migratória. Lá no intestino delgado, a gente tem a secreção do suco entérico, né? Esse suco entérico, ele tem presença do muco, que libera muco também, além de sais, e algumas enzimas do intestino delgado. Digestão no lúmen, sob influência das enzimas pancreáticas, que são liberadas pelo pâncreas. A gente tem digestão de carboidratos, de proteína, continua a digestão de gordura, onde vai ser completamente realizada ali no intestino delgado. E digestão de proteínas e carboidratos é concluída ali. Todos os nutrientes e a maioria dos eletrólitos e água são absorvidos no intestino delgado. Já o intestino grosso, ele está mais relacionado à absorção de água. Então, o intestino delgado também absorve água, mas a maior parte da água vai ser reabsorvida ali no intestino grosso. Né? A mobilidade do intestino grosso, através de contrações austrais, né, que são, a gente chama de contrações de mistura, onde vai misturar todo aquele bolo alimentar, todo aquele quimo, e vai transformar em fezes. E o intestino grosso é responsável por liberar muco, não tem nenhum papel nenhum mais já na digestão, toda a digestão que tinha que ser feita já foi realizada, só tem um papel na absorção de água e sal, que vai se converter junto às fezes. Tá? Essa absorção é para tirar mesmo o que não... eu posso aproveitar um pouquinho de água das fezes porque o corpo está desidratado. Ele vai tirar o máximo ali das fezes e aí a pessoa, como um mecanismo de homeostático, né, de homeostase. É por isso que tem papel importante. Vejam que todo passo a passo do trato gastrointestinal está ligado à homeostase. Processos digestivos das 3 principais características de nutrientes. Carboidratos, né? Nós temos a enzima para a digestão desse nutriente, que é a amilase. Estão lá presente nas glândulas salivares e no pâncreas exócrino. Né? Local de ação dessas enzimas, na boca, que é a maior parte, e tem no corpo do estômago também, além de ter no lúmen ali da escova do intestino delgado. Ela é responsável por hidrolisar polissacarídeos, transformando ele em disacarídeos. Polissacarídeos são vários sacarídeos. Né? Então, vai transformar essa molécula grande em uma molécula menor. Além da gente ter também uma outra enzima lá no intestino delgado, que é a disacaridase. Maltase, sacarase e lactase. A gente tem lá nos pelinhos lá do intestino delgado. É por isso que a gente chama escova do intestino. Que são responsáveis por hidrolisar disacarídeos em monossacarídeos. Disacarídeos ainda é uma molécula grande, 2 sacarídeos. Monossacarídeos, uma molécula só. Então, vai quebrar mais ainda esse alimento, né? E principalmente a glicose. Então, eu acho assim, depois vocês me deem um feedback, por favor, se dessa forma de organizar para vocês estudarem ficou bacana, que é muito conteúdo numa aula presencial e explanar isso para vocês no quadro, né? Explicando já tudo, mas assim é uma forma de vocês terem um resumo. Principais processos digestivos em relação à proteína. A gente vai ter enzima importante aí para a quebra da proteína. A pepsina, a tripsina, quimotripsina, carboxipepidase e aminopepidase. Né, que são células do estômago, do pâncreas exócrino e células epiteliais.
Localização: estômago, intestino delgado. Ação da enzima: vai quebrar a proteína em fragmentos de peptídeo e vai atacar diversos fragmentos de peptídeo, além de hidrolisar fragmentos em aminoácidos. Unidades de nutrientes que são absorvíveis por essas enzimas, alguns aminoácidos e alguns peptídeos pequenos. A gordura, principal enzima que é responsável pela quebra da gordura, é a lipase e os sais biliares, que não são enzimas, tá? Por isso que eu botei aqui, mas é para vocês lembrarem que a bilirrubina é importante na quebra da gordura. A fonte dessa enzima, da lipase, é lá no pâncreas exócrino, onde é lançada no intestino delgado. É responsável por hidrolisar triglicerídeos em ácidos graxos e monoglicérides. E a unidade absorvível é o ácido graxose monoglicerídeos. Sais biliares, liberado no fígado, onde vai lançar lá no intestino delgado e vai emulsificar gordura. A maior parte da absorção dos nutrientes vai ocorrer ali no jejum e no ilho, lá no intestino delgado, nas porções do intestino delgado. Como é que funciona a digestão e absorção de lipídio, gordura? A gente tem a gordura da dieta, que vai alcançar o estômago. Lá no estômago, a gente tem o aquecimento e a ação de mistura, que vai formar uma grande placa de gordura líquida. No duodeno, essa exposição da bile, que já no duodeno o fígado e ali a vesícula biliar já começa a lançar a bilirrubina, vai quebrar essa grande placa de gordura em menores. No jejum, junto com a lipase, que é uma enzima, e a colipase, vai transformar em micelas, diminuir mais ainda. Ainda no jejum, vai ter uma difusão dessas micelas em camadas estáveis de água, porque tem liberação de muco também no intestino delgado, direto de componentes de ácidos biliares e vai se tornar enterócitos, E no ilho, algumas proteínas especializadas de cotransporte de sódio são responsáveis pela absorção de ácidos biliares. E aí vai reabsorver, quebrar e eliminar essa gordura. É assim que funciona a digestão e absorção de lipídios, Triglicerídeos são cadeias pequenas ou médias, onde a gente tem ali presente nos vasos sanguíneos. Como é que funciona a absorção de água e eletrólitos pelo trato gastrointestinal? Água drenada passivamente do líquido de capilares intestinais, via parede celular e transcelular, por osmose, e pela mucosa intestinal, que é permeável à água livre o tempo inteiro, como eu já comentei com vocês. Além da gente ter absorção de sódio, do meio mais contaminado, ó, gente, Covid na cabeça. Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Temos também a absorção de bicarbonato, que esse bicarbonato é secretado por diversas glândulas. Vai ser reabsorvido ali no ilho e no cólon. Além de absorção de potássio também, quando tem grande quantidade na dieta, principalmente da maioria dos animais. Vai aumentar conforme a digestão. A difusão passiva é uma resposta ao gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. E a absorção de potássio está diretamente ligada à absorção de água. Formação de fezes, também no intestino grosso. A gente tem a grande parte de absorção de água e de eletrólitos, que vai dar ali perto da parede proximal, metade proximal do cólon, que é chamado de cólon absortivo, porque é onde vai absorver o que tiver de absorver de água, o que tiver de absorver de eletrólitos. Depois de toda essa absorção que já começou desde lá do intestino delgado, o intestino grosso vem e arremata o que tiver que arrematar, o que não precisar mais o corpo elimina, por isso que é chamado de tubo digestório. E aqui tem essa figurinha, para vocês observarem que ela está bem explicativa de tudo isso que eu falei para vocês, tá? De forma resumida. E aí, para vocês relembrarem, façam essas perguntinhas e respondam no caderno. Quais são as funções do sistema digestório, qual que é a composição, quais são as enzimas digestivas, como ocorre a absorção dos nutrientes. Então, aqui na fisiologia, vocês viram a função das enzimas, o que cada enzima faz, onde que cada enzima está presente. Não viram só o nome, igual a gente já viu na anatomia. E como é muita coisa, como vocês observaram, na anatomia a gente teve 80 horas, eu consegui dar uma introduçãozinha para vocês lá, pelo menos falando o nome delas, para vocês não ficarem completamente perdidos aqui.
principalmente nessa condição de aula remota, né, que vocês estão tendo. A aula ficou um pouco extensa, mesmo eu tentando resumir ela um pouquinho para vocês, mas não tem jeito. Como eu falei para vocês, o sistema digestório, ele é muito, muito extenso mesmo, e a carga horária da disciplina não permite. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô com muita saudade mesmo de vocês, muita saudade de ir presencialmente dar aula, mas a gente vai superar esse tempo juntos, tá bom? Até mais!